Olá pessoal, hoje vamos para mais uma reflexão. Vocês já perceberam que eu tenho uma queda por filosofia grega, né? Os filósofos gregos. Por quê? Porque quem estuda comportamento humano é meio que obrigatório voltar no tempo, conhecer a história, conhecer os grandes pensadores, porque eles pensam e pensavam, na verdade, coisas que até hoje são reais para nós aqui, nada mudou. Vejam, a evolução do homem, 2.500, 2.600 anos atrás, já se falava sobre certos assuntos que se falam hoje em dia. E me dá a impressão que nada mudou. Continuamos nesse tempo todo com as mesmas situações de incômodos, de queixas, de procuras. Então, é bacana que a gente conheça esses filósofos, né? Recentemente fiz uma live falando sobre Platão, Alegoria da Caverna. Vocês podem procurar no Instagram de Renato Navas, vocês vão assistir lá uma live que eu fiz com ele sobre isso. Já falei um pouco sobre o amor e filosofia em outra postagem. Hoje eu quero estar trazendo um filósofo também chamado Epicuro. Epicuro é da época de 341 a 271 a.C. Então vejam quanto tempo atrás esse indivíduo já filosofava sobre as nossas coisas atuais, né? Foi daí que saiu a escola do epicurismo. E aí eu, dando uma vasculhada, eu separei aí alguns tópicos que ele fala e dei uma adaptada para os nossos dias, né? E vocês vão ver o quanto é atual o que ele já pensava naquela época, dando sugestões, né? E aí eu vou fazer um pouco de comentário em cima. Um dos aspectos que ele propõe é que, como o passado não pode ser revertido, não tem como, ele sugere a gratidão por tudo que aconteceu. Legal, né? Ou seja, o leite derramou? Derramou. Vou chorar em cima disso? Posso, mas adianta alguma coisa? Então ele já propõe naquela época que a gente viva o hoje, o agora, o presente, que na verdade é tudo que a gente tem. O resto é ilusão. Então deixar o passado, ele já falava naquela época. Uma outra situação que ele aborda é como a gente lida com as situações do dia a dia, com as pessoas, né, que nos apresentam. E ele está sempre propondo que a gente evite projetar no outro as nossas mazelas, né? Sabendo que o outro é sempre nosso espelho, evitar de olhar para o outro como sendo o outro, quando na verdade é você mesmo, né? Onde a gente, por não aceitar as coisas que nos incomodam, acabamos jogando lá para frente e achando que é o outro que é responsável. E ele propõe também que a gente se estruture. Como se estruture? Nos três aspectos que eu venho já falando há muito tempo, que é o aspecto físico, o aspecto psicológico e o aspecto espiritual. Com essa estrutura equilibrada, esse tipo de projeção acaba, porque aí você se torna você com você mesmo, né? Um auto-inquisidor, né? Você parte sempre de dentro e nunca de fora para as coisas. Outro aspecto que ele propõe, ou seja, ele fala assim: quem menos sente a necessidade do amanhã, mais alegremente se prepara para o amanhã. De novo, é viver o presente. De novo, você está pronto para viver um dia de cada vez? Quer se preocupar com o futuro? Quer ter planos? Ok, tenha planos. Mas esse se preocupar, ele tem que ter uma medida certa. O importante é a dedicação para o momento presente. E não esperar que alguma coisa, alguém, no futuro te traga a felicidade. Não é assim que funciona. De novo, não é o externo e não é quando tiver alguma coisa ou quando tiver alguém
que você vai ser feliz. Felicidade tem que ser hoje, né? Outro aspecto que ele fala é: a quem não basta pouco, nada basta. Interessante, né? Ou seja, quando você desejar alguma coisa, faça a seguinte pergunta: para que você quer essa coisa? Pergunta: para que eu quero isso? E medite: para que você quer? Vocês já perceberam que quanto mais você quer, mais você quer? Interessante, né? Quanto mais você acha que não tem, mais você quer. E quanto mais você tem, mais você quer. Ou seja, a quem não basta pouco, nada basta. Pensa sobre isso. Como é que você lida com os seus desejos e para que são os seus desejos? Tem alguma coisa faltando? Tem alguma coisa, seria um buraquinho negro ali que é insaciável? Faça essa reflexão. Uma outra coisa que é para você trilhar o caminho da virtude, ele sempre diz o seguinte, que faça uma boa escolha. E sempre analise se você não está se desviando desse caminho da boa escolha. Porque suas escolhas, suas ações, elas podem ser vistas à luz do dia ou escondidas nas trevas, né? Procure fazer coisas que você possa se orgulhar ou, no mínimo, não se envergonhar. Pense no bem ou no mal que essas ações podem causar na sua vida e na vida de alguém, não é? Esse é mais um lembrete dele. Tem uma máxima de Sócrates, né, que diz assim: uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Ok? Legal, né? Uma vida sem reflexão não merece ser vivida. E também um outro aspecto que ele propõe é assim, que evitar de se ser guiado por opiniões, né? Substitua as opiniões por teses. Analise assim friamente as hipóteses que são apresentadas para você. E aí, só depois que você estudar, que você pesquisar, é que você pode emitir uma opinião, um julgamento sobre isso. Opinião está cheio por aí. Hoje nas redes sociais você tem gente que conhece de tudo e no fim não conhece de nada, né? Então, são alguns aspectos que eu pensei do Epicuro que daquela época ele já filosofava, já refletia e que serve para nós nos dias de hoje. Vai mais a fundo, estude um pouco mais sobre isso, tá bom? Um grande abraço.